único Deus e Salvador de todos os recifenses. Declaro aberta a 52ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 51ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 18 de junho de 2014, presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, aos 18 dias do mês de junho do ano 2014, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente os vereadores Eduardo Marques e José Simões da Silva, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder, Heraldo Pinto, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, André Ferreira, André Regis, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Heriberto Rafael, Estefano Minudo, Eurico Freire, Felipe Francis Mar, Jadeval de Lima, Jurandir Liberal, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Collins, Osmar Ricardo, Priscila Krause e Hilton Brito. Havendo novo legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: ofício número 262 de 2014 da Secretaria de Relações Institucionais, encaminhando resposta ao requerimento número 32 de 10 de 2014, de autoria do vereador Jurandir Liberal, ofício número 39 de 2014 do Gabinete do Prefeito, Secretaria do Governo, encaminhando ao projeto de lei de número 17 de 2011, de autoria do Executivo, ofício 40 de 2014 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei de número 18 de 2011, de autoria do Executivo, ofício 41 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei de número 19 de 2011, ofício 45 de 2014 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei 23 de 2014, de autoria do Executivo, requerimentos 3718 a 3722 de 2014, de autoria do vereador Marco de Bria. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador ocupar a tribuna, vereador Osmar Ricardo, fez crítica sobre a reintegração de posse ocorrida no CARS de Estelita. O próximo orador ocupar a tribuna, vereador Fernando, falou sobre a mobilidade urbana na cidade do Recife e fez menção também ao CARS de Estelita. O próximo orador ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, tratou sobre os projetos de lei números 295 e 374 de 2013, todos que tratam sobre os idosos. O próximo orador ocupar a tribuna, o vereador José Simões, fez menção às indicações de moradores do conjunto Dom Helder Câmara para a construção das calçadas daquela localidade, bem como um opinião, e também mencionou as obras do orçamento participativo. Fez uso da palavra pela ordem da vereadora Michele Collins. Em seguida, o senhor presidente determinou ao período secretário que procedesse a chamada regimental, a oportunidade de que foram registradas as presenças dos vereadores Heraldo Pinto, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, André Regis, André Ferreira, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Marcos, Heriberto Rafael, Stefano Minudo, Eurico Freire, Felipe Francis Mar, Jadeval de Lima, Josemir Simões da Silva, Jurandir Liberal, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Collins, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Vicente André Gomes e Hilton Brito. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Augusto Carreira, Gilberto Alves e Marco Aurélio. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais, em caráter solene no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem direito. Ata da reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Aécio Neves Cunha, realizada no dia 18 de junho de 2013. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 18 dias do mês de junho do ano 2014, às 17 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Abertos os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor Antônio da Silva, deputado federal, líder do PSDB, ilustríssimo senhor Mendonça Filho, deputado federal,
Ilustre o senhor Bruno Araújo, deputado federal. Ilustre o senhor Fred Oliveira, secretário de Relações Institucionais da cidade do Recife. Excelentíssimo senhor Elias Gomes, prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Excelentíssimo vereador André Reis, autor da proposta. Em seguida, o senhor presidente formou a comissão composta pelos vereadores Marília Reis, Aline Mariano, Priscila Krause, Raul Jugman e Aderaldo Pinto para conduzir o homenageado ao recinto plenário. Em seguida, o senhor presidente fez o registro de presença de ilustres que se encontravam no recinto plenário. Em seguida, o senhor presidente solicitou que todos, de pé, ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade, o senhor presidente convidou o vereador André Reis para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. O orador saudou os componentes da mesa. Em seguida, destacou que o homenageado participou de uma história recente da vida brasileira com integridade, obstinação e talento. Lembrou ainda o momento histórico vivido pelo homenageado com a leitura da Carta do Recife, feita por jovens do MDB para Tancredo Neves como plataforma da campanha de redemocratização Muda Brasil, em 1984. Na sequência da homenagem, o senhor presidente solicitou ao vereador André Reis que fizesse a entrega do diploma e da medalha ao senhor Aécio Neves. Em extensão, a homenagem, o senhor presidente convidou a vereadora Aline Mariano para fazer a entrega de um guerreiro de lança ao senhor Aécio Neves Cunha, que em seguida ocupou a tribuna. O orador saudou os componentes da mesa, a todos os presentes do recinto plenário, agradeceu ao presidente desta casa, o vereador, e ao vereador André Regis. Em seu discurso, afirmou a sua crença na política, bem como o orgulho de estar há 30 anos militando na mesma. Pernambuco foi cenário de um momento mais importante na história da política do país. Em seguida, seu presidente fez as suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 25 de junho de 2014, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual vai lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Lida as atas, senhor presidente. Feita a leitura das atas, coloco as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovada. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia, ou melhor, do expediente do dia. Leitura do expediente, projeto de lei número 127, de autoria do vereador Heriberto Rafael, projeto de lei número 128 de 2014, autoria do vereador Heriberto Rafael, ofício de número 264 de 2014, encaminhado pela secretária executiva de Administração e Articulação. Lido o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente. Senhor presidente. Pois não, excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, excelência. Eu pediria autorização da presidência, da mesa e do plenário e poderia colocar adiado o meu projeto 9/2013 em relação à faixa de rolamento. Gostaria que Vossa Excelência adiasse o projeto para posterior escolhermos um dia para que possamos, assim, votar em segunda discussão o projeto. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu me inscrevi no pequeno expediente 2 assuntos. Um deles é relativo ao reajuste salarial dos servidores, que hoje pela manhã recebi um conjunto de servidores da área de saúde, reclamando exatamente da proposta que o governo enviou a essa casa. Vereador Eduardo, nós nos acostumamos aqui na casa, durante pelo menos os últimos 12 anos, que tivesse a comissão paritária de servidores e o representante das entidades, que discutia os projetos de reajuste e quando chegava para essa casa ainda dava espaço para a gente negociar. Fazia reunião, eu fui presidente da Comissão de Legislação, o vereador Carlos Guedes foi presidente da Comissão de Finanças, e nessas comissões nós nos reuníamos com os servidores, às vezes aparecia um determinado pleito, a gente viabilizava junto à prefeitura, e finalmente esse projeto, quando vinha para a votação, vinha arredondado.
O que eu estou entendendo é o seguinte: chega de última hora, sem espaço para negociação. Portanto, a nossa posição, quero expressar aqui, que não vai dar tempo para a gente negociar, esse projeto vai ter que ir para o segundo semestre, porque senão não dá para a gente aprovar agora. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que vou usar de todos os elementos do regimento para que esse projeto só seja votado no segundo semestre e que seja escutado as entidades. Então, essa é uma posição clara e tenho certeza que eu vou ter o apoiamento da maioria dos companheiros dessa casa, porque a prática nossa não foi nunca contra servidor, mas sempre ao lado dos servidores. Isso foi o nosso posicionamento sempre que a gente teve nessa casa. Portanto, esse já é a minha posição e espero que seja dos demais colegas dessa casa. Segundo assunto que eu estou trazendo nessa casa é que talvez eu não tenha chance de falar mais adiante, que outros momentos os companheiros estão inscritos, é sobre a questão da Copa. Primeiro, a gente assistiu aí que tinha um grupo que não queria a Copa no Brasil. Não a Copa, e trabalhando sempre contrário. Teve, inclusive, revistas que publicou que algumas obras do governo federal só iam ser concluídas em 2020, outras 2016, e a gente assiste hoje que os aeroportos, eu estive recentemente em Brasília, o aeroporto de Brasília está um verdadeiro luxo, digno de uma capital federal. Todos os aeroportos foram concluídos, a parte de mobilidade em fase bem avançada e outros locais já concluídos, ou seja, os investimentos que estavam previstos para a Copa foram realmente contemplados. Portanto, o Brasil, aqueles que não acreditavam, de fato aconteceu e a Copa está acontecendo. Então, alguém que dizer que não ia ter Copa, está tendo a Copa. E aí, por sinal também, a nossa seleção que está tendo um bom desempenho. E é uma pena que eu queria registrar aqui, vereadora Marília. Enquanto todas as capitais estão fazendo uma mobilização, divulgar a cidade, divulgar o país, aqui em Recife é a única capital que, inclusive, você não encontra uma bandeira do Brasil espalhada aqui nessa cidade. A FanFest, se vocês ouviram agora, todo o pessoal, os sanfoneiros, os artistas, que podiam divulgar o forró, divulgar a nossa maior, uns eventos mais famosos aqui no período de São João, São Pedro, podia utilizar esse momento. Não tem sequer um sanfoneiro, um mínimo de divulgação do nosso forró. Aí você vê aquela fanfest, inclusive, tem apenas uma pessoa para ligar o televisor no momento do jogo. E todas as capitais dão uma divulgação, aí a gente não vê aqui no estado de Pernambuco. Recentemente, eu vi que a novela da Rede Globo tinha a propaganda da prefeitura. Eu fiz um pedido de informação, porque eu não desci aí com o documento, mas a prefeitura informou que mais de 1 milhão foi gasto para 6 inserções numa novela da Rede Globo. Só a empresa que fez a contratação recebeu quase 170 mil reais para fazer essa articulação entre Prefeitura e Rede Globo. E aí não gastam um dinheiro desse para fazer a divulgação do nosso São João, do nosso forró, dos artistas locais, num intuito dizendo que não vai ajudar a FanFest. Então isso é triste para a gente ver um negócio desse, quando no momento que o Brasil devia divulgar massivamente, como outras capitais estão fazendo, o Recife está sendo tratado dessa forma. Portanto, eu quero aproveitar e parabenizar aqui Natal, Fortaleza e Bahia, que estão dando show de bola nesse sentido, menos a nossa capital. E para encerrar, sobre a questão da Copa, eu tenho até uma piadazinha que estão brincando aí, que até o pessoal que defendia que era o contra a Copa, estão parando a manifestação para assistir os jogos, porque achava é o momento está consagrando. Portanto, eu quero mais uma vez parabenizar a ideia da Copa aqui no Brasil, o comportamento das seleções, e, enfim, dizer que somos brasileiros com muito orgulho. E vamos para frente. Muito obrigado.
Senhor presidente, é uma questão de ordem. Concedido. É questão de ordem. Dia 18, na sessão, foi lido aqui o expediente que foi recebido do prefeito do Recife, ofício número 42. Ele encaminha, é a mensagem encaminhando o aumento, a proposta de aumento dos servidores. Neste ofício não tem pedido de urgência. Hoje, foi lido agora, nesse instante, novamente esse mesmo ofício de número 42, datado de 18 de junho, com mais um parágrafo aqui acrescido de pedido de urgência. Afinal de contas, qual é o que está valendo que a prefeitura mandou? É esse ou é esse? Porque ele não pede nem para substituir, a casa tem 2 ofícios. Então é uma questão de ordem que eu levanto, que tem que ser solicitada à prefeitura, que ela mande dizer qual é o que está valendo. Porque me parece que nesse negócio de aumento de servidores, eles estão com muita pressa. Aumentos aqui a partir de novembro. O próximo orador inscrito é o vereador Amaro Cipriano. Declina. A vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu venho à tribuna dessa casa na tarde de hoje para destacar que amanhã será comemorado o Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. E essa data ela foi designada pela Organização das Nações Unidas em 1987, onde a primeira conferência sobre o assunto, realizada pela Organização Internacional, ocorreu em fevereiro de 1990, firmando em 1991 a 2000 como Anos Internacionais de Combate às Drogas no Brasil. E aí criou o Dia Nacional de Combate às Drogas, com desenvolvimento de ações nas escolas, entidades, nos espaços assim relacionados. E a problemática das drogas começou a se tornar uma questão global na época de na década de 1980, com o crescimento do consumo de cocaína e de heroína. Nesse período, a Colômbia foi um dos principais centros de distribuição de entorpecentes. Os anos seguintes foram marcados pela popularização de drogas sintéticas, a exemplo do êxtase e do LSD, e a década de 90 foi marcada pelo surgimento do crack, que hoje é um dos maiores males sociais da atualidade. Atualmente, a grande preocupação é com a faixa etária dos consumidores de drogas, que vem caindo assustadoramente. A alta popularização do crack, considerada uma droga barata, fez com que o consumo dessa substância psicoativa se tornasse principalmente uma questão social. As drogas são, portanto, um problema social em todo o mundo. E de acordo com a pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu 172% entre os anos de 2000 e 2007. Esse aumento está atrelado à evolução da violência no país. E o nosso país é o campeão nas Américas de consumo de crack e também é o segundo país onde mais se consome cocaína do mundo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E nós contamos com importantes iniciativas
a exemplo do programa do governo federal intitulado Plano de Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas, que tem o propósito de realizar ações em prol ao atendimento aos dependentes químicos e seus familiares, o combate ao tráfico de drogas e a prevenção ao uso dessas substâncias. Porém, precisamos de mais políticas públicas nesta área. Que essa data, que será comemorada amanhã, sirva para que os pais, educadores, estejam bem informados sobre os perigos e as consequências das drogas. E, principalmente, conversem com seus filhos de maneira franca, visto que o diálogo é sempre o melhor caminho. Aproveito ainda a oportunidade para alertar a população sobre a chegada de uma nova droga no mercado, chamada Snapchat. A substância é conhecida por deixar seus usuários agressivos e histéricos e contém os mesmos ingredientes de uma outra droga conhecida como sais de banho. Os médicos alertam que, se consumida, a droga pode causar ataque cardíaco e desencadear uma série de problemas, como hipertermia maligna, que faz o cérebro do usuário esquentar tanto que parece que está cozinhando. Portanto, precisamos ficar alerta que essa droga não chegue ao nosso país e se faça novos usuários. As pessoas são curiosas e podem querer experimentar seus efeitos. Dessa maneira, fica aqui o meu alerta a essa nova droga que vem surgindo no mundo, e ainda gostaria, nessa data, de pedir que os nobres parlamentares, principalmente os presidentes das comissões dessa casa, pudessem dar celeridade a diversos projetos relacionados a essa matéria que tramitam nessa casa, a exemplo de um projeto de minha autoria, o projeto de lei número 21 de 2014, que institui a realização de palestra ou atividades extracurriculares contra o uso de drogas nas escolas municipais. E também um outro projeto que tramita nesta casa, o projeto de resolução, para que esta casa de José Mariano também possa, em interação com a sociedade, possa estar promovendo um concurso que venha, junto com as escolas municipais, incentivar as crianças a elaborarem frases, cartazes, redações contra o consumo de drogas. É uma ação de prevenção, é um projeto que está tramitando nessa casa e que seria extremamente importante para o nosso município. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigada. Convido o vereador Osmar Ricardo. Vereador Rogério de Luca. Vereador Aimé Carvalho. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Venho à tribuna desta casa no dia de hoje para destacar o projeto socioambiental Mundo Limpo, Vida Melhor, que coleta e recicla o óleo utilizado em escolas, bares, restaurantes e domicílios. Em 6 anos do projeto que transforma óleo de cozinha em sabão, caros vereadores, foram recolhidas 2,8 mil toneladas, equivalente à preservação de 56 bilhões de litros de água. Um vilão no meio ambiente, com o poder de provocar a obstrução da rede de esgoto e poluir as águas, está perdendo sua capacidade destrutiva graças a uma estratégia que evita esse destino equivocado. O projeto Mundo Limpo, Vida Melhor, vencedor da categoria
destaque industrial do Prêmio Vasconcelos Sobrinho, concedido pela Agência Estadual do Meio Ambiente, este ano, e está atuando em 36 municípios do estado e a ilha de Fernando de Noronha. A cada mês, os coletores instalados em escolas, repartições públicas, condomínios, igrejas, presídios, recolhem 65 mil litros de óleo por mês. E hoje o Mundo Limpo, Vida Melhor, tem 2.126 parceiros que atuam como pontos de entrega voluntária, para onde a população pode levar seu óleo usado. O projeto só começou a dar resultado quando da conscientização da comunidade. Necessário se fez conversar com as crianças nas escolas. Elas funcionaram como multiplicadores, explicando aos pais porque não deviam jogar lixo na pia. A partir daí, a campanha de educação ambiental foi reforçada com palestras em indústrias, instituições e eventos. Este trabalho começou em 2008, quando a indústria ASA precisou substituir a borra de soja usada na produção do sabão, que gerava um efluente de difícil tratamento, por um produto de menor impacto ambiental. Foi então que, após análise de uma especialista, o óleo de cozinha passou a ser uma alternativa sustentável e gerou efeito positivo. Parte da renda obtida com a venda do sabão é destinada ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP. Durante esses 6 meses, o projeto já capacitou 65 mil pessoas e aproveita grandes eventos para estabelecer comerciantes, esclarecer e instalar coletores nas barracas. Finalizo, senhor presidente e senhores vereadores, ressaltando que qualquer domínio ou escola que queira participar do projeto pode procurar a ASA solicitando uma visita. A cada coleta, quando o reservatório estiver cheio, a equipe recolhe o coletor e deixa outro no local. O programa Mundo Limpo, Vida Melhor, emite um certificado confirmando a destinação adequada do resíduo, conforme a Lei 14.378 de 2011. Muito obrigada. Não havendo mais vereador inscrito, encerro o pequeno expediente e passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Mito Fernando que faça a leitura. Discussão única do requerimento de número 3607-2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Coloque em discussão. Encerrar a discussão, votação aprovado. Solicito a Vossa Excelência que faça a verificação das presenças dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Nosso painel registra a presença de 22 vereadores e vereadoras, número suficiente para deliberar o do dia. Convido o presidente Vicente André Gomes para assumir a presidência dos trabalhos. Vereador Vicente André Gomes. Vicente assumir aqui a presidência. Para ele fazer a ordem do dia. Presidente, vai fazer a ordem do dia. Ele é o presidente, que gosta da ordem do dia. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Calma, rapaz. Ordem do dia. Os dois o quê? Mas é que eu não sei o que é que você requereu. Deixa eu... Sim, aí tem 2 projetos.
chegar no momento certo, a gente faz. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 31. Já leu o prolongamento, já foi aprovado. E agora é o quê? Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 3105/2014, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3595/2014, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3596/2014, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Vereador Carlos Gueiro, a mesa decide que o pedido de Vossa Excelência será aceito. Já determinei a Paulo Rogério que lhe dê a cópia. Então, agora, a condução da mesa, ela vai tomar a decisão que for regimental. Fique tranquilo. Discussão única do requerimento 3598/2014, de autoria do vereador José Mi Simões. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3599, 3600, 3601, de 2014, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir verificação do quórum. Terminar. Não está na ordem. Está no meio da votação, regimentalmente, eu tenho que concluir, Vossa Excelência pede a dispensa de prazo, está no meio de votação. Regimentalmente a qualquer momento da sessão. Né? Não, mas na fase de votação não. Tem que concluir a votação. O conhecimento que eu tenho do regimento não é esse não, senhor presidente. Você viu o regimento? É na fase de discussão? Pode? Não pode. Pode pedir verificação de quórum? Verificação de quórum na ordem do dia. Eu posso? Presidente, pela ordem, eu acho que está havendo um engano aí da mesa, porque ela pediu depois que Vossa Excelência, em votação, quando aprovado, ela aí pediu. Então não estava em votação, estava em discussão da ordem do dia.
Eu quero dizer que o nosso entendimento é o mesmo de Vossa Excelência. E, evidentemente, eu estou concluindo para atender a verificação de quórum. Não, concluindo a pauta, a votação que estava em discussão. Quer que encerrar a discussão? Agora, acho que a casa tem muitos funcionários, tem interesse na discussão de hoje, mas o pedido é regimental. Não tem o que discutir. Conclua. Discussão única do requerimento 3602 de 2014, de autoria do vereador Eduardo Teixeira. Esse não. Está encerrado. Votação do outro regimento, do outro projeto. Verificação de quórum. Senhor presidente, não tem quórum suficiente. Eu não encerrei a verificação de quórum. A senhora aguarda um pouquinho e o resultado será proclamado. Não, eu não votei. Estou votando agora. Quantos vereadores tem? Senhor presidente, no momento temos 3 vereadores presentes na sessão. Projeto, mas tem para continuar a sessão. Como é? Grande expediente. Vereador Eurico Freire. Vereador Alfredo Santana. Aliás, Alfredo Santana. Vereador Aimé Carvalho. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador Almir Fernando. Vereador Raul Jugman. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, recifenses, servidores aqui presentes, a essa casa, todos os servidores, representantes de servidores, entidades, sindicais, associações, sejam muito bem-vindas a esta casa. Eu estou hoje aqui, em primeiro lugar, para me solidarizar com esse movimento dos servidores, no sentido de que a pressa não é necessária para que se possa apreciar a matéria enviada pelo Executivo e que trata do reajuste das mais amplas e diversas categorias do Executivo. Eu não identifico, senhoras e senhores, nenhuma razão pela qual, se nós recebemos uma matéria altamente complexa no dia 18,
De lá para cá, nós tivemos feriados, tivemos o São João, tivemos jogo da Copa, nós não tivemos praticamente tempo útil para analisar essa matéria, que é extremamente complexa e que diz respeito a amplas categorias do Executivo. Eu não vejo razão, eu não entendo por que nós temos que abrir mão do interstício, ou seja, nós temos que abrir mão do prazo para poder apreciar a matéria nas comissões, poder emendá-la, fazer uma audiência pública com os servidores e poder aqui debater profundamente os interesses de cada um e todos. Um executivo que seja, de fato, identificado com o interesse dos seus servidores, deve ter respeito por essa casa e respeito pelos servidores, permitindo tempo para que se debata, permitindo tempo para que se possa aperfeiçoar, permitindo tempo para que se possa negociar e melhorar as condições de carreira, de valorização, de salários e de todos que fazem a Prefeitura da cidade do Recife. Por isso é que eu quero falar aqui em nome da oposição, mas acho que falo além da oposição, dizendo, e tenho certeza disso, de que a maioria dessa casa está do lado de vocês, e que nós vamos lutar a cada minuto para fazer com que a voz do servidor possa ser ouvida, possa ser levada em conta, possa ser debatida, possa ser acolhida por essa casa. E não simplesmente ligar o rolo compressor. E agora querer, no apagar das luzes do semestre, votar um reajuste que só vai vigir a partir de novembro. A partir de novembro. Qual o motivo e a causa de fazermos isso de afogadilho? Há possibilidade de convocação extraordinária da casa para votar a matéria, se necessário for. Não há nenhum problema. Portanto, a nossa posição é de intransigente defesa e de cobrar tempo para que nós possamos debater e discutir e melhorar essa proposta, que não está à altura daquilo que é feito, que é prestado pelos servidores da cidade do Recife e da Prefeitura. Vereador. Pois não? Por favor, ouço a vereadora Priscila Causa. Vereador Raul Jugman, com muita oportunidade, Vossa Excelência sobe à tribuna dessa casa para tratar exatamente desse assunto. Nós recebemos na última semana um pacote, dentre eles, de projetos de lei do Executivo, dentre eles está exatamente o projeto de lei que trata do aumento do servidor efetivo, projeto de lei número 20. Foram 7 projetos que nos enviaram e me chamou a atenção algumas coisas. Dos 7 projetos, 4 estavam em regime de urgência. E se os senhores perguntassem, vereadora, entre esses projetos está o projeto de aumento dos servidores. Se a senhora tivesse que apostar ou adivinhar qual projeto de lei está em regime de urgência, qual a senhora diria? Um dos que eu diria seria o do aumento dos servidores. Em regime de urgência, ele tem 45 dias para tramitar, um prazo razoável para nós negociarmos. E aí me veio a surpresa, quando eu olhei. Está em regime de urgência o projeto de lei que dispõe sobre a Bolsa Formação para os professores da rede municipal, a reestruturação de cargos comissionados, criação de cargos comissionados, está em regime de urgência, implementação da aula-atividade em regime de urgência e, por fim, a política municipal de educação ambiental em regime de urgência. E o projeto de lei número 20 do aumento dos servidores não está em regime de urgência. Mas quando nós chegamos aqui, existe toda uma manobra, toda uma articulação para que se vote a dispensa de prazo. Para um regime que não, para um projeto de lei que não tem urgência em debater. Vereador, esse ano será o 10º ano que eu participo de negociações salariais aqui na Câmara. Porque é meu 10º ano como vereadora da cidade do Recife. Nunca vi se dispensar prazo para projeto de lei que estabelece aumento de servidor. Essa casa nunca abriu mão de ter até o último minuto para se avançar nas negociações de maneira que se beneficie o máximo possível todas as categorias de servidores da Prefeitura do Recife. Ainda bem que conseguimos, vereadores, através de uma articulação da maioria dos presentes aqui, interromper essa votação. Mas o governo pode querer que ela aconteça depois. E nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir isso. Essa casa
sempre foi a última instância de debate e de negociação. 2 motivos. Não podemos abrir mão dessa nossa prerrogativa de nos inserirmos nesse contexto de debate. E segundo, não podemos jamais virar as costas para os servidores e tirar deles a oportunidade de, até o último minuto, negociar e querer trazer para as suas categorias respectivas o máximo de benefício. Não apenas, até porque em toda a negociação não se fica falando de salário, mas se fala também em condições de trabalho, que precisa evoluir muito na cidade do Recife. Então, nesses próximos dias se estabelecerá aqui um debate saudável e nós não abriremos mão. E essa casa, eu tenho certeza absoluta que não abrirá mão de apoiar os servidores do município do Recife como nunca abriu. Não vamos inaugurar essa era na cidade do Recife. Por favor, por respeito a essa casa e por respeito aos servidores. Obrigado, vereadora Priscila. Eu encareço a audiência pública, nós vamos pedir. Nós vamos pedir uma audiência pública para debater isso. E eu aqui faço um apelo ao líder do governo, vereador Gilberto Alves, que ele adira a essa nossa proposta. Se vocês olharem o projeto, a extensão do projeto, presidente, a complexidade do projeto, o número de tabelas que ele tem, o número de servidores, categorias que abrange, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma máquina de moer cana, não. Não é de fazer caldo de cana, não. Isso aqui é um legislativo. Um legislativo que tem, na folha salarial do Executivo, um dos seus pontos principais de debate durante o ano, durante a sessão legislativa. Querem nos impedir de discutir isso e os servidores? Não faz sentido. Ainda mais quando me parece, eu chamo atenção para isso, Henrique Leite, que há uma previsão de não reajuste em 2015. É isso? Então quer dizer que nós vamos votar aqui num abrir e fechar de olhos, sem nenhuma consistência, sem nenhum debate, 2 anos? Que isso? Não, de forma nenhuma. Ouço a minha permanente líder e companheira de bancada, Aline Mariano, por favor. Vereador Raul Jugman, líder da oposição na casa, eu venho reforçar aqui essa tese de que não podemos fechar a mesa de negociação antes do prazo. Antes do prazo, para mim, vereador Raul Jugman, é ser votada uma matéria onde o reajuste só vai se dar em novembro. Se o reajuste só vai se dar em novembro, nós temos que negociar até o último segundo. Outra coisa, eu quero deixar um recado aqui, não só para a prefeitura, mas vou deixar um recado aqui também para o sindicato, que manda para toda a população, divulga para a população uma meia-verdade, vereador Raul Jugman. Coloca que a maioria absoluta está de acordo com o reajuste. Que conversa é essa? Se nós temos 25 categorias negociando, vereador Raul Jugman, e só apenas 10 ou no máximo 15, 10, salvo engano, concordaram com a possibilidade de se abrir uma nova negociação já no começo do próximo ano, independente de votar em novembro. Então eu venho aqui fazer um apelo, não só aos vereadores de oposição, porque essa não é uma matéria de vereador de oposição, é uma matéria é uma matéria de todos dessa casa. É de interesse dos funcionários. E tudo que é de interesse dos funcionários diz a respeito de todos desta casa. Diz respeito a quem é oposição e quem é governo. A bandeira do servidor é uma bandeira de todos nós. Portanto, só devemos encerrar, vereador Raul Jugman, essa discussão quando verdadeiramente a grande maioria possa, de fato, compactuar com o que estão propondo. Enquanto isso, não. Porque eu não acredito nessa verdadeira, nesse ofício que circulou, falando em maioria absoluta. Os sindicatos, eles devem negociar como sempre foi tradição. De baixo para cima e nunca de cima para baixo.
Então nós estamos aqui hoje para mandarmos não só o recado para a Prefeitura da cidade do Recife, como também para os sindicatos. Eu estive semana passada colocando as questões dos ADIs com o secretário de administração, Marconi Múdio. E coloquei exatamente, mesmo eles tendo um reajuste, ainda não foi, vereador Gilberto Alves, o reajuste que eles merecem, assim como as outras categorias na saúde. Por exemplo, todas as categorias merecem. E aí, hoje, eu sou surpreendida com essa votação, que se não fosse uma manobra aqui da grande maioria dos vereadores dessa casa, nós iríamos votar no apagar das luzes, sem necessidade nenhuma, porque o reajuste só vai se dar em novembro. Muito obrigada e conto com Vossa Excelência para que possa marcar uma audiência pública e a gente fazer coro. Coro ao lado de quem mais merece, que são os nossos servidores. Muito obrigada. Eu vou pedir licença, eu vou pedir licença um instante aos servidores para trazer aqui uma notícia que era o motivo inicial do meu discurso hoje. Evidentemente que o debate prosseguirá. Eu quero dizer que nós fizemos uma pesquisa, vocês devem estar sabendo, em todos os lotes e linhas do Recife. E nós verificamos, presidente, e aqui está o relatório que eu vou lhe entregar, de que são roubados ao dia 1.530 viagens, prejudicando 1 milhão de passageiros na cidade do Recife. Isso transforma os terminais em caos, isso transforma o povo em gado, isso transforma o deslocamento em sofrimento. Isto é uma falta de vergonha e um crime cometido contra o tempo das pessoas. Nós verificamos que não existe a fiscalização, está aqui. Nós fomos 7 dias, um grupo treinado de 30 pesquisadores, foram aos terminais e verificaram que não é cumprida as ordens de serviço. Ou seja, o consórcio determina, presidente, uma ordem de serviço e ela não é cumprida. O ônibus não se sabe para onde vai, não se sabe se sai da garagem, não se sabe se está no congestionamento e as pessoas sofrem no dia a dia. Pois bem, presidente, vou também lhe entregar, porque no ato contínuo vou coletar assinaturas para uma CPI, que o Ministério Público acaba de abrir um inquérito. Está aqui o inquérito aberto. Portanto, presidente, aquilo que o senhor usou, a partir do dado da Procuradoria, como a impossibilidade de uma CPI, esta não, presidente. Essa tem pesquisa, essa tem dados, essa tem informação, essa tem inquérito do Ministério Público do Estado de Pernambuco e nós vamos buscar esta CPI, porque é preciso acabar com esta sonegação e esse desrespeito com a vida, com o tempo das pessoas que utilizam o transporte coletivo na cidade do Recife. E quero também dizer que não é plausível o argumento de que essa discussão deve se dar na Assembleia Legislativa porque o consórcio é estadual. Senhores, na boa técnica da ciência administrativa, se delegam atividades, se delega administração, jamais responsabilidades. A responsabilidade é da cidade do Recife, é da Prefeitura da cidade do Recife. E CPIs iguais a essa, encerro dizendo, foram abertas em São Paulo, que é a região metropolitana, pelo município de São Paulo, foram abertas em Curitiba, que é a região metropolitana, pela capital Curitiba, foram abertas também em Belo Horizonte, que é a região metropolitana, e foi aberto pela capital. Se pode abrir lá, presidente, por que é que nós não podemos abrir aqui? Por que é que nós não podemos fiscalizar os transportes? Por que é que nós temos que deixar essa caixa preta, aonde se juntam interesses públicos e privados contra a população do Recife, permanecer impune? Eu gostaria, senhor presidente, se possível fosse, de ouvir o líder do governo, se tempo restar, para que ele possa expressá-lo, porque considero democrático que ele também traga aqui a sua posição, como os outros parlamentares da oposição assim o fizeram. Por favor. Eu concedo ao líder do governo, concedo a Vossa Excelência, por favor. Líder, pode fazer o uso do tempo. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, dizer ao vereador Raul Jungmann, como de resto aos outros vereadores desta casa, primeiro que não havia
nunca houve na pauta do dia de hoje nenhum projeto de votação do funcionalismo ou qualquer outro que fosse do Executivo. Nem na pauta e muito menos esta pauta. Nós entendemos a emoção e o calor desse debate, é um debate importante para todos nós. Esse poder tem a tradição, isso não é de hoje, de a gente poder disponibilizar os nossos mandatos a essa discussão, a esse debate, sobretudo no que diz respeito à valorização e ao aumento dos servidores da Prefeitura da cidade do Recife. Isso é histórico. Vocês se lembram que o ano passado a gente teve um processo muito rico, de muita discussão, que duraram meses, uma mesa que foi instalada, que deu oportunidade a todos os servidores sentarem e poder colocarem as suas pautas e fazerem o debate de forma transparente e com muita tranquilidade, com muita sobriedade, é importante também, e responsabilidade. Não seria diferente agora. O governo jamais se fechou à discussão, jamais se negou ao debate. Esta casa tem um papel importantíssimo nisso. Nós sabemos o quanto é importante, presidente, quando um projeto do Executivo chega a esse poder, e nós nunca abdicamos dessa função que ainda entra a todos nós, de a gente também usar esse parlamento para fazer o aprofundamento e o melhoramento das proposições que chegam a esse poder. O que estava se discutindo aqui era que a gente pudesse ganhar esse mês de julho, que nós sabemos que é um mês de recesso, para que a gente pudesse fazer debate de tantas outras projetos que estão chegando e chegaram nos últimos dias, nas últimas horas. No que concerne o aumento do reajuste do servidor, é claro que há uma necessidade de uma discussão. A gente sabe que muitos parlamentares, inclusive, têm atuação vinculadas a parcela expressiva de servidores municipais, e nós respeitamos isso. Nós queremos fazer essa discussão, fazer esse debate, não vamos fazer jamais de forma soldada, como não fizemos o ano passado. Foi reconhecidamente, todo quem aqui testemunhou a votação do aumento dos servidores, do reajuste no ano passado, percebeu que havia muitos anos a gente não experimentava uma votação tão tranquila, porque a gente sabe que por trás daquele momento da votação tinha ocorrido um grande debate, uma grande discussão, inclusive com a participação de vários vereadores. Eu recordo aqui que quando estava em tramitação o projeto de servidores, a gente recebeu aqui muitas categorias, não nos negamos a discutir, conversamos com elas, chamamos o governo, estabelecemos negociações e pudemos, ainda com o projeto tramitando nesse poder, pudemos fazer algumas alterações que vieram a melhorar a iniciativa do Executivo e que veio, inclusive, a contemplar algumas categorias que não estavam se sentindo contempladas naquele momento. Portanto, presidente, a posição do governo continua sendo a mesma. Nós estamos abertos ao diálogo, estamos abertos à discussão, esse poder vai exercer o seu papel, os vereadores não abrirão mão. Os vereadores não abrirão mão de cumprir com a sua função de legislar, mas essa é a casa da discussão, essa é a casa do debate, e é isso que faremos. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, só para me despedir. Líder, ouvi atentamente o seu discurso e, no sentido da concórdia e de buscar a harmonização dos interesses, lhe faço uma proposta da tribuna. Assine comigo um pedido de audiência pública para discussão desse projeto de lei. Se Vossa Excelência aceitar uma audiência pública, terá o apoio de todos nós da oposição. Podemos contar com o seu apoio para a audiência pública? Vereador, Vossa Excelência sabe que nunca houve por parte dessa liderança, nós nunca deixamos de nos colocar à discussão de qualquer que seja a discussão e o debate. Você fala de uma audiência pública para a gente convocar, ela requer no mínimo 15 dias. Então, reunião pública, troco por reunião pública. Então eu quero dizer que nós estamos sempre à disposição do debate e da discussão. Bom, nós vamos propor uma reunião pública. E quero me despedir, presidente. Vou me despedir. Eu já sei que me excedi, peço-lhe desculpas, apenas informando a esse plenário que nós estamos entrando na justiça contra o confisco do VEM. O confisco que está sendo feito pela Urbana dos créditos do VEM é inconstitucional e nós estamos entrando na justiça contra isso.
Presidente, nova questão de ordem. Diante do posicionamento do líder do governo, a minha pergunta é: qual é o ofício que encaminha o projeto que vai valer? O primeiro ou este de hoje que pede urgência? Porque urgência são 45 dias. E ficou provado aqui que o aumento sendo para 1º de novembro, ele pode tramitar no tempo normal e não vai atrapalhar. Então, Vossa Excelência não havia chegado ainda, a presidência estava com o seu substituto, quando eu pedi que se fizesse um ofício à prefeitura, que é o regimental, perguntando qual dos dois está valendo. Eu acho que a casa não cabe o direito de considerar um ou outro. A casa recebeu 2 diferentes, com o mesmo número, com a mesma data e que se refere ao mesmo fato. Diante da dúvida, teria que perguntar qual é o que está valendo, o primeiro ou o segundo. Salvo se no segundo tivesse dito em substituição ao anterior, solicito, mas parece que isso não foi dito, é o que está aqui. Talvez porque não saibam dizer eu errei, não tenha humildade, aí veio um igual pedindo para apenas substituir um pelo outro. Mas o primeiro já havia sido lido e o segundo também faz parte dos anais desta casa. Ambos. Presidente, só para esclarecimento, presidente, creio que o que vale para dirimir a dúvida levantada pelo vereador que nos antecedeu é o projeto que se encontra no SAPL e que não tem urgência. Concorda? É o que está no SAPL, é o que é válido. A opinião do vereador Raul Jugman é, sem dúvida, um acréscimo ao nosso conhecimento. Vossa Excelência faz colocações positivas. Mas eu gostaria de dizer que a mesa diretora vai acatar, por ordem, o primeiro. Porque nós entendemos que o primeiro ofício se encontra na casa e, evidentemente, salvo a definição do Executivo de mandar um novo ofício, o que vai valer é o primeiro requerimento. Ou seja, o primeiro ofício que vai ser encaminhado a essa casa. Qualquer outra discussão sobre a condução da presidência, evidentemente, tem que ser regimental. Como o primeiro é o que tem embasamento, ao meu ver, regimental, e o segundo fala da mesma matéria, apenas colocando em caráter de urgência, a definição do segundo, evidentemente, que passará a partir de uma definição de um novo projeto ou um novo ofício que seja encaminhado a essa casa. Até hoje, o que vai valer é o primeiro ofício que deu entrada nesta casa. Vereadora Michele Clóvis. Vereador Jurandir Liberal. Vereador Osmar Ricardo. O que é isso aqui? Esse último? Vou encerrar essa coisa. Nós queremos registrar. Eu gostaria de solicitar a dispensa de prazo do projeto de lei 18. Projeto de lei 18. O projeto de lei é um projeto de desafetação em um terreno no Engenho do Meio, aonde hoje ele está funcionando uma escola. E está funcionando uma escola e está precisando disso para poder fazer a sua regulamentação junto à Secretaria de Educação do Estado. É só o pedido da dispensa de prazo. Porque não tem. A bancada não liga. Presidente, Sim.
Presidente, o pedido de dispensa é para a desafetação de um terreno que vai ser cedido a uma empresa. Vai ser cedido a uma escola. Escola ou empresa? Não é escola? É a arquidiocese. Arquidiocese. Ah, é o da arquidiocese, não é o outro. É o 18. Ou seja, não é aquele outro. Não, da arquidiocese nenhuma. É da arquidiocese. Como há consenso não há nenhuma entre os líderes, a mesa acata a solicitação da dispensa de prazo. Eu gostaria apenas de solicitar a todos os funcionários, do qual eu também sou funcionário da Prefeitura, dizer que essa casa é aberta democraticamente ao debate, desde que obedeça o princípio fundamental da democracia, que impõe o respeito. Eu gostaria que esta casa permitisse que cada vereador emitisse a sua opinião e democraticamente fosse respeitado, para que a gente possa, seja governo ou seja oposição. Eu tenho certeza que eu estou me dando com o segmento que evidentemente toca a Prefeitura da cidade do Recife, que são os funcionários. Por essa razão que eu faço esse apelo e tenho certeza que vamos encontrar um bom denominador para o aumento dos servidores públicos da capital. A mesa está pedindo que eu provoque os líderes para a dispensa do prazo. Eu coloquei, como há consenso e não houve nenhum protesto, mandei que ficasse registrado. Declaro encerrada a sessão, convocando outra no regime, convocando outra no horário regimental.